Olá, professores, tudo bem? Sou a professora Rutineia. E qual é o meu assunto de hoje? Não é? Venho tratar aqui de algumas questões de concurso. Prestei nesse domingo, 26 de maio, concurso para coordenadora pedagógica, município de Ribeirão Preto. Já atuei nessa função no município de Franca, onde atualmente sou gestora escolar. E selecionei algumas questões depois de ter saído do gabarito, algumas questões que acertei e até que errei, mas que pude refletir em cima desse erro e verificar é, é, onde foi aí que o raciocínio não foi o mais correto. Então, nesse concurso, foi muito valorizada a legislação do município, a legislação ribeirão-pretana. E como que eu consegui acertar questões específicas do município de Ribeirão Preto? É, Fui olhando aquilo que estava de acordo com a legislação, porque quando fazemos um concurso municipal, nós vamos entender que uma legislação, o município ele não tem leis próprias embasadas somente na sua consciência, vamos dizer assim. As leis municipais, elas são embasadas em legislações maiores, nacionais, estaduais. Então, por isso, consegui fazer bem a prova de Ribeirão Preto. Primeira questão que selecionei. No primeiro bloco de questões desta prova, questões de língua portuguesa, que não tenho habilitação para comentar. Segundo bloco de 10 questões matemática. Os conhecimentos pedagógicos, eles começam na questão número 21. Aí, muitas questões específicas de Ribeirão Preto, que eu até acertei, mas entendo que não seja nem ético comentar, né? Caberia, sim, uma pessoa do município, se fosse o município de Franca, onde resido, comentaria, por conhecer a história da legislação. Aqui, questão número 24. Está aqui do lado direito, do meu lado direito, esquerdo de vocês. Então, a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Então, o que é essa lei? Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E essa lei, ela traz do seu corpo, do artigo 2º, que a avaliação da pessoa a avaliação da deficiência quando necessária, ou seja, quando se precisar avaliar se aquela pessoa tem uma deficiência ou não, aí nós entendemos, por exemplo, uma banca de concurso, ou ali no caso, para que se receba um benefício, alguma coisa assim, ela vai ser realizada, ela vai ser biopsicossocial. Então, o que eu estou dizendo? Que quando eu vou atestar que alguém tem uma deficiência, eu vou fazer uma avaliação biopsicossocial, realizada por... Então, a pergunta deixa duas lacunas, né? Por quem que será feita essa avaliação? Aí depois vai ser a questão que nós vamos ter que acertar e considerará a restrição de participação e limitação no desempenho de atividades, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais e os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Então, que palavras ali combinariam com essa frase? Que jeito que tem que ser essa avaliação dessa pessoa com deficiência para que eu possa testar a sua deficiência? Aí vocês perguntam, mas é um concurso de educação, eu tenho que saber isso? Sim, porque hoje a educação está muito envolvida tanto com a saúde, no sentido das deficiências, dos transtornos, dos distúrbios. E aqui eu nem entro na resposta, mas eu já comento a pergunta. E muito com a questão da assistência social, porque a assistência social, ela é uma área efetivadora do direito. A pessoa tem o direito, a assistência social, ela visa a sua efetivação, ou seja, que o direito seja atendido. Para isso tem CRAS, CREAS, Cadastro Único e outros órgãos.
Então, assinale a alternativa correta. Seria quem que avaliaria, quem que faria parte dessa avaliação biopsicossocial? Vamos lá, pela etimologia, pela origem da palavra. Bio, quer dizer que é alguém da área de biológicas. Psico, psicológico. Parece que é muito óbvio, né? Mas nem sempre. E social, então alguém aí das ciências sociais, ciências humanas, ciências sociais aplicadas. Então teria ali a medicina, a psicologia e a assistência social, certo? Então dessas palavras em que eu penso, olha, tem que ter a área biológica, médica, saúde, a área psicológica e a área da assistência. Seriam os especialistas da saúde o professor? Claro que não seria o professor, ó, biopsicossocial. A educação ela participa de outra forma, mas não na avaliação. Equipe multiprofissional e interdisciplinar? Sim, vou até ler as outras opções. Profissional responsável pelo atendimento educacional especializado? Não, porque esse profissional ele entraria depois já do laudo feito. Se é um estudante, o profissional de AE, atendimento educacional especializado, sala de recursos, ele entraria sim, depois do laudo, mas durante o laudo, não. E coordenação, de jeito nenhum. Educação não dá laudo. Educação trabalha com as habilidades da pessoa depois que nós já sabemos o direcionamento. Equipe gestora e assistência social? Não, equipe gestora da escola não. Então, a resposta correta é equipe multiprofissional e interdisciplinar. Vamos ler de novo a pergunta. A Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, traz no corpus do artigo 2º que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial. É uma palavra só, mas que precisamos desmembrar para entender. Realizada por quem? Equipe multiprofissional, né? Biopsicossocial. Áreas da saúde, áreas biológicas, por exemplo, um laboratório ou algo assim, psicológica, social, da assistência social, do direito, e interdisciplinar, porque envolve ali várias áreas para se descobrir qual é a necessidade da pessoa. E ela considerará a restrição de participação, a limitação no desempenho de atividades, os fatores socioambientais, ou seja, o que acontece no ambiente onde aquela criança, no nosso caso de educação, está, os fatores psicológicos e pessoais e os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Então, quando uma criança chega para nós com um laudo de deficiência intelectual, por exemplo, que é o que mais chega na escola, tudo isso já foi analisado, e não somente a questão de se observar o quociente de inteligência, por exemplo. Então, aqui nós estamos na questão 24. E a questão 25, o que ela fala? No capítulo 5, que fala do direito à educação, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, reitera-se que é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Se for criança e adolescente, então mais ainda, né? Porque além do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Voltando aqui à pergunta, discriminação. Esclarecendo-se que no artigo 28, há incumbências do poder público em assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar certos contextos e aspectos relacionados à educação. No caso, a educação inclusiva. Nesse contexto,
Analise as proposições abaixo. Então, primeiro, do que se fala? Oferta de educação bilíngue em línguas como segunda língua e nas modalidades oral e escrita da língua portuguesa. Gente, participação especial aqui na live. Da língua portuguesa como primeira língua em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. Será que essa proposição está certa? Eu já respondo que não. Que ela não está correta. Por quê? Para o surdo, a primeira língua é a Libras, não é a língua portuguesa. Então, aqui tem 3 proposições, essa já não é correta por isso. Segunda proposição, projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações, acima do esperado para atender as características dos estudantes com deficiência e garantir o acesso mínimo ao currículo em condições quase de igualdade, promovendo a conquista e o exercício da sua autonomia. Também não dá certo, por quê? Fala aqui que tem que ter um projeto pedagógico que institucionalize a pessoa com deficiência. E o movimento ele é o contrário, é de trazer a pessoa com deficiência na educação para a escola regular e não para a instituição. A instituição é só quando não tem jeito, é só quando a escola regular não oferece condições mínimas de atendimento à pessoa, à criança, ao jovem, adolescente com deficiência. Então, eu falei para vocês 2 proposições erradas. A primeira, porque coloca ali a língua portuguesa como primeira língua do surdo, quando seria a Libras. E a segunda, quando ela fala de institucionalização, ou seja, de deixar... Deixa eu falar, agora eu tomar a vovó, que é a minha vovó. A vovó dela sou eu, gente. Agora minha tia Maria... Mas eu não posso interromper agora o raciocínio. Agora minha tia Maria é feminina. Então, tá bom. Retomando aqui, não esquece não. Agora eu vou falar uma proposição correta. Olha, nesse contexto, em relação aos direitos das pessoas com deficiência à educação, o que é correto eu afirmar? Que deve haver um aprimoramento dos sistemas educacionais visando garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem. Não é só o menino estar lá socializando. Ele tem que ter acesso à escola, ter condições de estar nela, ou seja, essa escola precisa estar adaptada a ele. Ele tem que participar das atividades ali efetivamente, da maneira que ele pode. Ou seja, criança com deficiência física, ela vai participar conforme a sua deficiência física ou intelectual, tudo da mesma forma. E aprender. O ensino precisa ser do tamanho dele. O que é do tamanho dele? Com as adaptações necessárias para que ele avance ali nos seus objetivos. Por que avançar nos seus objetivos? Minha avó é a Rutineia. É a Rutineia. A avó dela é a Rutineia, gente, sou eu. Né? Mas deixa eu terminar de explicar e eu vou postar do YouTube do jeito que tá, porque senão interrompe meu raciocínio. O ensino do tamanho da pessoa com deficiência, porque ele tem direito ao mesmo currículo que os seus colegas. Porém, as adaptações devem ser feitas para que ele atenda os seus objetivos. Como assim? Não é? As potencialidades são diferentes, os parâmetros de aprendizagem são diferentes, mas eles têm que estar envolvidos no mesmo assunto que os seus colegas ali. Então, é isso que fala, ó, das questões pedagógicas e dos recursos de acessibilidade. Aí estou falando das questões físicas e pedagógicas também, né? Mas quando eu falo de acessibilidade é mais do físico. Que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena. A inclusão plena que é a pessoa poder participar, aprender, ter acesso e permanecer na escola, fazendo dessa escola o seu ambiente de crescimento.
e desenvolvimento. Participação especial. Abraço para vocês. Na próxima semana eu continuo o comentário da prova, né, com outras questões. Esse trecho ele falou muito da questão da deficiência, né? Primeiro, dessa avaliação, que é uma questão que não entra no pedagógico, porque ela vem antes, né, do pedagógico, a questão 24, ou ela vem até durante, né? Porque às vezes quando a criança tem uma deficiência leve, intelectual leve, os pais, os familiares, eles só vão perceber após o despertar da escola, que é quando eles percebem aquela criança diferente. Então, às vezes, essa avaliação de deficiência é durante o período em que a criança já está na escola, às vezes segundo, terceiro, quarto, quinto anos, né? Mas ela não tem a participação da educação nesse sentido. Às vezes o educador vai fornecer ali um relatório, um parecer, mas a avaliação é da saúde e da equipe multiprofissional, biopsicossocial, ok?